Tá aparecendo aí já a tela para vocês? Sim, senhor. Beleza, então. Então, professora, conforme eu já até tirei um print, joguei ali no chat, esse é o nosso grupo, tá? Eu não vou falar um por um ali, mas está bem visível para que todos entendam a composição dele. A gente vai dar início com o Cloverson, tá? Sobre a apresentação, o nosso tema. Eu vou estar passando aqui agora, Cloverson, aí você faz a abertura e a introdução do nosso tema, para que todo mundo possa compreender. Tudo bem. Então, minha fala era falar o nome das pessoas aqui, os iniciantes ali, os acadêmicos, né? Já falei, então. A professora ali meio que falou minha fala, professora, quando explicou do outro grupo, inclusive. Mas eu vou tentar fazer aqui, na verdade, é entrar no meio do assunto de cada... Cloverson, fique tranquilo, porque eu em sala de aula, você sabe quantas vezes eu repito isso? E é um assunto interessante, né, professora? Porque, não, querido, verdade... é porque, assim, isso tem que ser decorado, até eu brinco, eu digo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Porque esse texto do Celso fala isso, e da Silvia, e não é à toa que eu peguei o da Silvia, porque ela também vai falar isso. Aliás, qualquer autor de direito administrativo vai falar sobre isso. Então, fique tranquilo, que nunca é demais falar. Pode repetir tudo de novo. Porque em sala de aula, eu repito isso 10, 15, 20 vezes no bimestre. Pode repetir à vontade. Então, nossa autora, na verdade, ali, ela é a Maria Silva Zanella de Pietro, né? Eu quando falou de Pietro, eu pensava que até... A gente entende que eu pensava, no meu ver ali, que seria um homem, sabe? Depois que fui ver que é a Maria Silva, e ela é, assim, uma pessoa bem influente na área administrativa, né? Uma pessoa muito forte nesse sentido, junto... Inclusive, esse tema nosso, que é o princípio da supremacia do interesse público, a sobrevivência diante dos ideais do neoliberalismo, ele foi uma homenagem ao professor Celso Bandeira de Mello, que não é o ministro do Supremo, né? Até como foi no tocante ali que eu falei sobrevivência, por que sobrevivência? Então, assim, esse é o foco, no caso, que eu quero trazer ali, porque quando fala em sobrevivência é porque alguém já tentou matar ou ele quase morreu já, então ele está tentando viver e está sobrevivendo a isso tudo. E neo também vem do novo, né? O neoliberalismo. Não sei se é tão novo assim, mas sempre quando tem a palavra neo, então é novo, né? Então, a supremacia do interesse público, qual que é a ideia de sobrevivência? Por quê? Porque eles queriam, vamos dizer assim, a doutrina, né? Ela tenta meio que matar, dizendo que o interesse público ele poderia ser substituído pelo princípio da razoabilidade. É uma ideia de ponderação, sabe? E partindo desse princípio, nessa ideia, eu quero trazer uma distinção entre nuances e dicotomia, sabe? A nuance é que é quase imperceptível, são poderes implícitos, é uma informação subentendida. A dicotomia, no caso, seria uma divisão em duas partes, vamos dizer assim. É poderes explícitos, é forma clara e compreensível. Partindo dito isso, vamos dizer assim, a dicotomia, ou um conflito de interesse, é bom de saber que partindo desse princípio, né, que o interesse público é conflitante ao direito e garantias individuais. E nesse sentido ali, ele está subdividido, vamos dizer assim, como eu falei, eu vou estar entrando assim no mérito de cada... Eu vou estar dando uma pincelada realmente em cada ponto, sabe? Não vou entrar no mérito de explicar ou criar teses ou levantar pontos. É só mesmo abordar alguns pontos e incumbir aos meus colegas depois ou construir ou desconstruir o que eu estou falando. Então, assim, esse interesse público está subdividido em direito primário e direito secundário. O que seria esse direito primário? Ele está, no caso, ele visa o bem coletivo, né, o caráter social realmente. Já o direito secundário, ele busca ali o benefício próprio do Estado. Próprio, entre aspas, né? O aumento de impostos, por exemplo, né, seria um desses pontos. Nuances seria, no caso, uns superprincípios, que a doutrina também chama de supraprincípios. E pior ainda, atos do império, né? Que ele é um direito, vamos dizer assim, imperial, que ele autotutela, ele autoexecuta, algo assim, é como se fosse uma quimera, assim, um monstro realmente.
que eu posso dizer assim, por que eu falo monstro, né? Por causa que assim, o Estado é visto como um monstro, vamos dizer assim, né? É o princípio da indisciplinaridade do poder público. É isso que a professora tocou o assunto ali. É um poder-dever, na verdade, né? Esse princípio. Assim, eu digo que o poder nem é poder-dever, e sim o dever-poder. Porque ele se constrói em cima do dever, o Estado tem o dever, e daí ele faz esse poder, ele usa o poder para poder fazer esse dever. Claro que no direito não é tão simples as coisas assim, né? Tudo tem que ter uma base, um fundamento, e aí a gente vai lá para longe. Volta lá no começo, do direito natural, aquela coisa toda. Daí lá volta em Aristóteles, né? O direito natural político, a necessidade de sobrevivência, a procriação, a polis e o da harmonia, né? Ou seja, ele busca a felicidade ali, a perfeição ética. Também vamos daí pensar assim que antes era o direito natural, e depois veio que não tinha direito, né? Vamos dizer assim, depois tem o direito realmente, aí começamos a pensar no contratualismo e tal. Aí vem ali Jacques Rousseau, né? O Thomas Hobbes. E aí até que eu falei da quimera, né? Eu também posso fazer um paralelo a isso aí, que assim, o Thomas Hobbes, ele entende o ser humano como mal. Aí ele até criou, o livro dele é o Leviatã, né? Que ele vê o ser humano como mal, o Estado também como mal. Ele defende o autoritarismo, o absolutismo. Ali ele coloca como um monstro. O Leviatã é como se fosse uma serpente, algo assim. Aí também tem ali o John Locke, né? Que é a base ali do liberalismo. Que ele busca ali a propriedade privada. E o Montesquieu, né? Que é o espírito das leis. Esses são os 4 autores que se tem a base do contratualismo, vamos dizer assim. O Rousseau, no caso, é como se fosse um Hobbes. O Locke é como se fosse um Montesquieu, sabe? Um autor que eu achei muito interessante de citar aqui é o Miguel Reale, sabe? Com a teoria do tridimensional. Porque ele diz assim que tem que ter... Ele não afastou nenhuma tese. Ele, inclusive, juntou todas elas e colocou fato, valor e norma tudo num plano só, sabe? Que uma interfere na outra. Aí a gente tem essa ideia ali do tridimensional, que o fato, do valor, da norma, até se for pensar hoje o Estado, na verdade, a dicotomia, vamos dizer assim, o Estado ele está entre o privado e o público, né? Essa é a ideia. Mas hoje não se vê mais, ele está entrelaçado realmente. Vamos dizer assim, o Estado ele não se vê hoje na linha vertical, e sim na horizontal, é o mesmo plano, né? E para a gente entender um pouquinho isso aí, eu vou trazer alguns exemplos também do que seria uma supremacia, esse poder, assim, como a base de tudo sempre se falar, quando se fala em administração pública, algo, é a desapropriação, né? Essa supremacia. Até eu ia brincar ali que ia falar assim, o que é supremacia, né? Que, por exemplo, se um interesse público por exemplo, a água, né? Aí a gente pensava que só antigamente os índios tinham os rituais lá que fazia chover, mas agora a gente vê a Sanepar fazendo chover também, né? Através de aviões. É algo interessante isso também, né? É um interesse público isso também, né? Então, mas voltando à desapropriação, assim. E daí vamos partir também, se for pensar nesse sentido aí, a Sanepar, muito uso a isso, e também a Copel, né? Caindo isso na posse, tutela antecipada, vamos dizer assim. Então, a desapropriação, eu penso assim, ó, nesse sentido, supremacia, que eu penso, desapropriar um bem, porque existe ali a função social do imóvel, né? Se, por acaso, você não cumpre a função social do imóvel, pode ser tomado por Estado, município, e cumprir o interesse público. Mas a gente vê muitos, vamos dizer assim, imóveis abandonados pelo Estado mesmo, do Estado abandonados, prédios aí que ficam hoje marginalizados, né, para dentro de algo assim. Então, assim, a gente fica pensando nesse interesse público aí. Outra coisa que a gente vê também é a requisição, né, que o interesse público é usado. Tipo, o interesse de requisição, vamos dizer assim, quando usa um veículo. A gente vê muito em filme, né, americano isso, inclusive, né. Quando se fala quando a pessoa entra no carro, assim, siga aquele carro lá, ou me peça a chave do seu carro, eu vou seguir aquele carro, pega e toma do carro da pessoa e sai atrás do bandido, vamos dizer assim. Ou outra coisa que também ele se impõe o direito, por isso que fala que ele se impõe algo a você, quando ele te chama para trabalhar na eleição, né? Quando ele busca você para trabalhar como mesário. Claro, é um interesse público, isso é nítido que é um interesse público realmente, claro.
Só que, se você não quiser, não é só, eu não quero, não tô afim, não gostei. Você tem que provar porque você não quer. Porque existe um interesse público, existe, tem que acontecer a política, sei lá. Prioridade de passagem também, a gente vê que quando a sirene liga, todos os carros saem do caminho, a ambulância passa, policiais, algo assim, né? Já que eu falei em policial, a gente fala em presunção ali da veracidade. Ele tem essa presunção, vamos dizer assim, né? Quando o trânsito também, você recebe uma multa, né? Por estar sem cinto ou estar falando no celular, por exemplo, daí eles dão a multa, você que vai ter que provar se você estava ou não. Então eles têm essa presunção. Aí nós temos ali a presunção da legitimidade, legalidade e veracidade. Então isso incumbe ao Estado, ele tem esse poder. Falando nesse sentido também, assim, é interessante a gente saber que quando a gente está falando de privado, eu contrato alguém. Se por acaso esse privado não me satisfaz num trabalho, vamos dizer assim, eu simplesmente paro de pagar ele. Já no Estado, não. Existem as cláusulas exorbitantes, né? Que você não pode simplesmente parar de trabalhar. Você tem que continuar trabalhando para ele, mesmo que ele não te pague. Outras coisas, assim, que é um interesse público que é nítido, que os bens do Estado é impenhoráveis. Não é porque o Estado deixou de me pagar que eu vou tomar o prédio da prefeitura, por exemplo. Poder de polícia, né? A gente vê ali quando ele te dá um alvará ou não, ou então a saúde fecha seu estabelecimento por algum motivo, há um interesse público também. E para finalizar, a gente pode até pensar ali no judiciário, né? Que fala de prazo em dobro, sabe? Que assim, o advogado, a prerrogativa dele é que ele tem que responder em 15 dias. Já o direito público ali é 30, vamos dizer assim. Tudo é dobrado, vamos dizer assim. Aí eu poderia levantar muito mais teses, levar outras posições, e ir acima disso aí. Até eu ia citar ali, por exemplo, o Sarney, que ele traz a Constituição como um Frankenstein. Ele achou que porque assim, é muito direito social demais, sabe? Não teria como administrar, e assim vai. Mas, dito isso, eu passo a minha fala para a Aline agora. Hein, Cloverson? Aproveitando do gancho, né? Sim. Que é muito direito social e é difícil de governar. Na Folha de São Paulo, eu não estou falando, não sou eu que estou falando isso, né? A Folha de São Paulo publicou que um empresário, na semana, agora, esses dias atrás, que o empresário disse que o que torna o Brasil ingovernável é a Constituição Federal. Então, você veja. Sim, ele disse isso. O que torna o Brasil ingovernável é a Constituição Federal. Eu até brinquei, olhei assim, eu disse, estava em outra sala de aula, até eu brinquei, eu disse, esse Estado democrático de direito constitucional é que atrapalha, né? Atrapalha. É isso que atrapalha, né? A Dilma falou algo bem interessante, professor, até assim que ela falou uma coisa que ela tem as falácias dela bem engraçadas até, né? Mas ela falou uma coisa bem interessante que foi, como é que fala? O que faz funcionar, o que atrapalha a administração pública são os advogados até. O que deveria colocar era mais engenheiros, porque advogado sempre tem uma tesinha ou outra para quebrar, para barrar, né? Mas então, o texto do professor Guilhermo, e é o primeiro lá que a primeira equipe apresentou, ele traz uma historinha assim, né? Que lá no Cabildo, né, que era a sede do poder público, né, chegaram 2 advogados de fora, né, e daí que começou toda a confusão, né? Porque, na realidade, são ramos do conhecimento diferente. Os advogados, eles não são da exatas, né? Em exatas, ou não é. Então, 2 e 2 é 4 nas exatas. Para o direito, não, porque é uma hermenêutica. Então, assim, 3 e 3 poderá ser 6 ou poderá ser 9. Em que medida? Depende do ângulo que você olha, porque o nosso foco é hermenêutica, né? Então, assim, eu até brinco que se nós, da área do direito, tivéssemos que escrever um artigo científico tal qual é feito na área da saúde, eu faço parte do CEP, da Unidom Bosco. Gente, nós não publicaríamos nada nunca, porque nós não temos método. Nós saímos assim, sabe, falando e escrevendo, e pronto, a gente não
não comprova o que nós estamos falando, porque não há necessidade de comprovação, porque é hermenêutica, é interpretação, né? Até falando em hermenêutica, eu ia falar sobre o Lenin Streck, sabe? O Lenin Streck, ótimo! Ele arrebenta sobre isso daí, né? E até, assim, ele fala assim que hoje os estudantes de direito, na verdade, eles catam, claro, eu também faço isso, todo mundo faz, inclusive, né? Esses livros, na verdade, os compilados, vamos dizer assim, eles criam tese de alunos, a gente pega ali e dá uma olhada em cima de teses, no jus não sei o quê, e manda ver, né? E assim vai. É bem isso. Mas é que o Lênio tem uma história muito bonita. O Lênio Streck... Ministério Público, né? Ele é do Ministério Público, mas ele é um profundo conhecedor do... Heidegger. Ele é um profundo conhecedor de Heidegger. E ler os textos do Lênio Streck é muito difícil, não é uma tarefa fácil. Não é fácil mesmo. E ele fala isso ainda, né? Os textos do Lênio Streck é muito filosófico, mas só que te abre a cabeça também, né? Então, assim, é uma boa recomendação de leitura, Cloverson. O Lênio Streck é uma ótima recomendação de leitura. Eu tenho medo, na verdade, de falar assim, porque nem assim, eu não me meto em falar em espanhol, em inglês, nem o português direito sei falar, sabe? Eu me bato muito, eu sou meio nortão, de certo modo, então, assim, eu falava calça coringa, pra você entender, então, assim, me ajuda a entender um Lênio Streck. Cloverson? Eu nasci em Curitiba, mas eu morei uns 5 anos em Guaraniaçu, perto de Cascavel, sabe? Daí, acabou um pouco. E realmente não me aprofundei, estudar mais. Agora, 40 anos depois, fazendo faculdade. Querido, eu tô com 50 fazendo doutorado agora, então nunca é tarde. Uma hora vai dar certo, né? Não, querido, nunca é tarde. Deixa eu contar mais uma coisa para vocês. E eu só decidi fazer o doutorado quando eu vi um senhor de 82 anos colando grau em fisioterapia na Unidom Bosco. E ele foi orador da turma. E quando eu vi aquele senhor festivo, com a família inteira lá e dizendo que tinha realizado o sonho da vida dele, eu falei, gente, eu, na época, não tinha 50 anos ainda, eu aqui com quase 50 anos, achando que eu já tô velha demais, que isso? Ele me deu acho que esse senhor nem imagina o ensinamento que ele me produziu. Então, assim, gente, estudar, aprender, não existe idade. Não existe idade. Nunca digam que vocês estão velhos para aprender alguma coisa. Sempre há espaço para o conhecimento, até porque ele não ocupa espaço no nosso cérebro. Não é que nem um computador que, né, toma espaço no disco rígido. Não! A gente tem que jogar os sentimentos que não são bons fora, que daí sobra espaço para o aprendizado. Eu vou deixar vocês continuarem, então. Oi? Não, é isso aí, é porque eu acho que eu destoo a média aí também da turma, sabe? Querido, Fábio, eu era a aluna mais velha do programa de pós-graduação de políticas públicas da Federal. Eu era a tia-avó do programa, verdade. E assim, me orgulho muito disso, sabe? Com certeza, né? Conhecimento nunca é demais. Eu resolvi fazer o doutorado depois que eu já tinha 20 anos de Copel, 10 anos de Dom Bosco, e daí eu resolvi fazer doutorado, precisava disso? Não! Vai me acrescentar alguma coisa pecuniária? Não! Mas era um sonho que eu tinha. Okay. Eu fui atrás. Super válido, isso aí. Então tá, quem que vai falar agora? Sou eu, professora Aline. Aline, seja bem-vinda, Aline. Consegue me ouvir bem? Sim, querida, consigo. Então, tá. Eu vou falar sobre o que é o bem comum e outras nuances ali. Calma aí que meu Team está travando. Então, o bem comum, ele é uma expressão que ele se refere a vários conceitos, né? Ele entra ali na filosofia, na teologia, na sociologia, na ciência política, né? E no sentido popular, o bem comum, ele descreve um conjunto de benefícios que são buscados e depois eles são compartilhados por todos os membros, ou pelo menos a maioria deles, de uma certa comunidade, certo? E esse conceito do bem comum,
Ele surgiu na Idade Média, surgiu sob influência do cristianismo e com a inspiração do São Tomás de Aquino, né? O São Tomás de Aquino, ele viu o bem comum como algo que o homem deseja, né? Algo que ele quer alcançar, seja material, moral, espiritual, intelectual. Só que esse desejo do homem, ele vai além do seu próprio bem pessoal. Por quê? Porque o homem é um ser social, né? Então, com isso, ele procura também o bem do grupo a que ele pertence, ou seja, o bem comum. Então, o bem comum ele acaba sendo o bem particular de cada indivíduo, porque buscando bem para a comunidade dele e tudo mais, ele tem para ele, e também esse acaba sendo o fim, que é o bem de todos, né? O indivíduo é parte de uma comunidade. Então, ele buscando o bem dele, ele busca o bem da comunidade e ele não vai estar satisfeito buscando somente o bem dele, né? E agora vou falar sobre o bem comum e a justiça e o papel do Estado, segundo o Hobbes. Segundo Thomas Hobbes, a justiça é um valor presente na razão humana. Então, para o Hobbes, a prática da justiça, para ela acontecer, faz-se necessária a criação do Estado. E o Estado ele vai exercer o papel, né, de dar estabilidade nos pactos entre os homens. Então, ele vai traçar as obrigações das partes em relação ao todo, através de leis. E aí também é importante falar sobre a justiça social, que ela é um mecanismo que ela busca, a justiça social busca fornecer o que cada cidadão tem por direito. Então, ela busca assegurar liberdades políticas, os direitos básicos, né? Busca oferecer transparência na esfera pública e privada e oportunidades sociais. Aí, depois de conceituar essas questões, tem o conceito de república, que segundo o... Eu não sei como pronuncia, tá? Tem muita coisa aqui que eu não sei como que é a pronúncia, mas vamos lá. Jean Bodin, não sei como fala. Que está meio que relacionado à criação do Estado do Hobbes. Eu entendi isso, pelo menos. Então, o Jean Bodin, ele, no século XVI, ele traz o conceito de república. E o que seria república para ele? Seria um reto governo de muitos lares. Ou seja, a sociedade ali no geral. E do que é comum, né? Do que lhes é comum, essa sociedade. E esse governo, essa república, deverá ter um poder soberano. Então, nesse contexto, a sociedade, detentora de um governo reto, ela alcançará não só os bens materiais, né, mas a realização de valores como a justiça, a ordem, a razão. E, nesse contexto, a administração e a soberania seriam da república. Aí, para resumir, na Idade Média, era considerado que a união dos homens tinha como objetivo alcançar o bem comum. Isso se dava através da ideia de solidariedade social, né? E ali surgiram as primeiras ideias sobre do Estado para coordenar e organizar essas questões. E aí, falando no bem comum, eu vou passar a palavra ali para a Samara agora, na sequência, se eu não me engano, para ela falar um pouco de outras questões e depois eu volto falando sobre outras teses que envolvem o bem comum e umas outras situações. Boa noite, pessoal. Me escutam bem? Sim, Samara, escutamos muito bem você, querida. Perfeito. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as teses contratualistas e o triunfo do individualismo. Eu achei legal frisar que, assim, o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, se não me engano, eles são considerados os precursores da teoria contratualista. Então, assim,
as concepções que se preocupavam com o bem comum, elas começam a se alterar com as teses contratualistas e liberais, ali do final do século XVII e XVIII. Então, assim, o John Locke, ele influenciou diversos movimentos e constituições em todo o mundo. Ele era um pensador liberal, ele entende que, mesmo em estado de natureza, os homens eles são iguais e detêm iguais direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Mas, assim, a intenção que esses direitos sejam garantidos é que leva os homens a se unirem e estabelecerem livremente entre si o contrato social. E aí que acaba realizando a passagem daquele estado de natureza para a sociedade política e civil. E com a vinda da Revolução Francesa, o individualismo ele acaba alcançando uma consagração. Mas, assim, aí vem o Rousseau, e ele, com uma base metodológica mais democrática, ele acaba sendo intitulado por muitos como patrono da Revolução Francesa. Porque, assim, na sua defesa do exercício, ali dentro da soberania, ele defende a soberania do povo em detrimento das monarquias. Então, assim, para o Rousseau, os homens eles nascem livres, mas justamente o contrato social que acaba aprisionando. Então, ele busca ali estabelecer uma legitimidade do contrato social, indicando, assim, tipo, por um lado, o indivíduo ele perde sua liberdade natural, mas, por outro, ele acaba ganhando em troca a liberdade civil. E com a necessidade de explicar e garantir ali a subsistência da sociedade, foi levado o contratualismo a buscar na vontade individual a fonte da soberania. Então, assim, o bem comum ele deixa de estar na base da ordem social e ela é substituída pela ideia do utilitarismo. Então, assim, se a lei ela tem um fundamento na vontade geral, só é ela que conta. Aí, quando o Estado estabelece uma lei, porque ela quer manter a sociedade, só que assim, ela mantém de forma mínima, digamos assim, sem interferir a ponto de ofender a liberdade do indivíduo. Eu até citei no início ali sobre o Thomas Hobbes, que ele é um dos precursores da teoria contratualista, mas eu acabei não citando muito ele dentro da minha parte ali das teses contratualistas e o triunfo do individualismo. Mas, assim, na questão do Estado Civil, a natureza, para a criação do Estado Civil, tem como resultado o contrato social. E, assim, para ele, seria o objetivo da criação do Estado seria preservar a vida e deixar de viver sob o controle do medo, sobre aquele controle constante do medo, sabe? E, assim, para o Locke, seria preservar a propriedade que já existe desde o estado de natureza. Mas para o Rousseau, seria preservar a liberdade civil. Eu acho que seria isso. Eu não sei se vocês me escutaram tudo, porque acho que meu fone desligou aqui. Mas seria isso a minha parte. Não, escutamos tudo sim, Samara. Não teve nenhum corte, querida. Perfeito, tá? A gente escutou tudo. Vocês viram beleza, que é um resgate, né? De ciência política e teoria do Estado. 6 meses em 20 minutos. Sim, exato. Agora quem vai falar, eu acho que é o Wesley. Ai, eu tô perdendo. Não, Samara, sou eu de novo. Desculpa, Aline, vai lá. Então, aí eu falei do bem comum e todas as outras questões ali, né, da comunidade e tudo mais. E a Samara trouxe as teses individualistas. Só que por consequência dessas teses individualistas, acabou que a liberdade de uns, né, ela acabou por gerar uma opressão de outros. E isso foi agravado durante a Revolução Industrial. Nesse período aconteceu um aumento assombroso da desigualdade social. E por consequência dessa desigualdade social, teve início uma luta social. Foi no início do século XIX, e aí começaram essas reações, né, sobre essa desigualdade social.
Então, novamente, a igreja teve um papel relevante nessa questão. E o Papa Leão XIII, eu acho que é assim que fala, não sei ao certo, ele falou em 1891 que os homens deveriam ter uma união harmoniosa, né, entre homens e patrões e manter um equilíbrio. Aí o Papa Pio XII, eu acho que é isso, em 1941, ele falou uma coisa que foi em consonância com São Tomás de Aquino. Novamente, o São Tomás de Aquino presente aqui. Ele atribuiu ao Estado o dever de garantir e defender os direitos da pessoa humana. E o Papa João XXIII, ele definiu o bem comum como o conjunto das condições sociais que permitem tanto aos grupos como a cada um de seus membros a atingir a sua perfeição de maneira total e mais fácil. Basicamente isso. E aí, analisando ali o interesse público, como né, a gente já citou aqui, ele se identifica muito com a ideia do bem comum. E com isso, ele perde o caráter utilitário que ele adquiriu lá com o liberalismo, né? Então, a nova concepção do interesse público aqui, ela volta a tratar da dignidade do ser humano com prioridade. Aí tem uma escritora francesa que é Marie Paulina, né? Que ela diz assim que o bem comum, ele é universal, que ele trata sobre direitos e deveres, que ele deve ser adaptável conforme o progresso da sociedade, e o bem comum, ele é superior ao individual, né? E que ele é um fundamento e limitação do poder público. Nesse caso, ele é um fundamento porque ele existe para atingir o bem comum, né? E então, na nossa Constituição de 1988, com base em tudo isso que eu falei, a partir dali, a gente tem um Estado Social de Direito e isso chega para que haja um certo equilíbrio, né? Entre a liberdade do indivíduo ali, que a Samara trouxe para a gente, e o bem comum, que é garantido pelo Estado. Isso surge muito com o Estado Social de Direito, que é adotado na Constituição de 1988, e ele tem como base a dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho. E agora eu vou passar a palavra, se eu não me engano, é para o Felipe. Não sei, acho que agora a gente vai por um vídeo também. Aline, sou eu agora. É o Fábio. Tá certo. É o Fábio, deixa eu pôr aqui para você. Beleza? Posso dar sequência então aí, né? Pode, Fábio, pode. Então, beleza, boa noite, né? Vou falar em si, né, do que é o princípio da supremacia do interesse público no direito administrativo. Esse princípio nasce no Estado liberal, né? E por isso ele é cheio de partes individualistas que dominam várias ciências humanas. Tem como paradoxo alguns traços de autoritarismo, como algumas supremacias do Estado sobre o ser humano, né, o indivíduo, do que aos fins do próprio interesse público. Esse princípio, né, da supremacia do interesse público, ele é gerado para tentar, né, nivelar a diferença social criada até então pelo liberalismo. Então, até hoje, né, a gente vê que até o Brasil, a gente pode citar de exemplo a diferença social muito grande, né, de N níveis. E com esse Estado, né, crescendo, o Estado maior,
as próprias pessoas se deram conta que tinham também que, em contrapartida, exigir a intervenção do poder público, né? Não somente para serviços de segurança como polícia, direito, justiça, mas também alguns benefícios imprescindíveis, serviços públicos para o desenvolvimento da sociedade, para que tivesse o mínimo sobrevivível, entre aspas, né? Nem sei se existe essa palavra aí. E por outro lado, né, esse outro Estado transformou-se como um prestador de serviços. E aí tem prerrogativas para limitar os direitos de interesse individual, mas não para prejudicar, mas voltado ao bem-estar coletivo, né? Então, muitas vezes, desapropriações que são necessárias vêm de encontro, né, para desenvolvimento da sociedade. Essa divisão, né, coloca em xeque também a liberdade individual contra a lei de Chapelier, né? Essa foi uma lei francesa aprovada no início da Revolução Francesa, que proibia a criação de sindicatos, né, greves e manifestações de trabalhadores. Então, o Brasil, né, a Constituição nossa, oriunda da Revolução Francesa, né, algumas partes, não todo em si, cria princípios e institutos que são bases do individualismo jurídico, né? São privilégios para o interesse da administração pública e se opõem ao ideal de igualdade, né? Criação de entidades de interesse público ou privados que ficam como aí intermediários entre população e Estado, né? População, Estado e pessoa em si, né? Sendo muito ruim, onde se opõe ao ideal de igualdade, porque às vezes o privado se envolve demais, né, na parte pública. E essa importação de leis, de normas, né, como um direito positivado, trouxe muitos conflitos com o princípio de autonomia da vontade, né, importada lá da Revolução Francesa e trazendo ordenamentos jurídicos bem divergentes da bem da ordem jurídica individualista e do que do regime administrativo. Esse regime individualista criou base do direito público que nós temos hoje, né? E nasceu de ideias bem divergentes, como proteções individuais do Estado, do que o interesse particular. Essa administração pública limita os direitos individuais, né, para com o coletivo, com o poder de polícia, e essa também bipolaridade gera algumas restrições. Por quê? Para assegurar a liberdade, o Estado vem como uma observância de lei, né, e aplicando o direito público como princípio da legalidade para assegurar a autoridade da administração pública, né? E é necessária para chegar nos seus fins de ordens. Essas são prerrogativas que asseguram a supremacia do interesse coletivo sobre o particular. Então, toda vez que há esse conflito, né, entre o interesse particular e o interesse público, vai ser observado o que é o bem maior, que é o interesse coletivo. Então, ainda bem, né? Dessa parte fica voltado para a melhoria como um todo. Esse tema não se permaneceu estático, né? Desde a criação do Estado de Direito. Como o direito ele sempre evolui, né? Com a intenção de se evoluir em paralelo à sociedade. E como o nosso direito atual pode ser como princípio da legalidade, ele sai da sua forma rígida, né, dura e formalizada de Estado como lei, né, mas estabelece um modo mais amplo do direito propriamente dito. O princípio se iniciou, né, começou como uma ideia de Estado liberal, não como intervencionista assumindo uma feição diferente para adaptar o Estado liberal em Estado democrático de direito, que é o qual adotado por nossa Constituição atual, né? No momento, no começo, a ser protegido, o direito administrativo era aquele de aparência individualista, né? Inspirado em doutrinas contratualistas, liberais do século XVIII, e foi reforçado por doutrinas como
os filósofos e economistas Stuart Mill e Adam Smith. O direito administrativo te divide em contra aos interesses, né, de proteger as liberdades individuais, como um tutor do bem-estar geral, né? É como se fosse um patriarcal aí, né? E com o Estado social, o interesse público não se preocupa somente com os bens materiais de interesse do Estado, mas também ele é preocupado com os direitos de coletividade formada pelos indivíduos, né? Então, pessoal, essa é a minha parte. Eu vou passar a palavra agora para... Pode mudar um slide ali, por gentileza. Eu vou pôr um vídeo para rodar antes da fala do Gabriel ali, professora. Tá certo. É um trechinho do vídeo, tá? Eu já vou colocar aqui só um minutinho. Obrigado, boa noite. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo e no Quer Que Desenhe de hoje nós vamos falar sobre o neoliberalismo. Mas antes de finalmente entender tudo e tirar onda nesse assunto, vai ali na descrição e baixe o mapa mental completo e de graça. Se inscreva no canal e garanta seu desconto para assinar o Descomplica no precinho. Prontos? Vamos lá! Afinal, o que é neoliberalismo? Que tanto se fala hoje em dia? Para começarmos, o neoliberalismo é uma política econômica que ficou vigente no mundo a partir dos anos 70. Para você entender direitinho, é importante saber um pouco sobre o contexto do liberalismo pré-anos 30. Assim você vai entender melhor as diferenças. Então vamos lá. As principais características do liberalismo são a manutenção da propriedade privada, o livre mercado e principalmente a mão invisível, na qual o mercado se autorregula a partir da competição e da própria taxa dos preços. A partir daí, com a crise de 29, que é uma crise de superprodução, de concessão de créditos indevidos e que ao mesmo tempo estimulou o consumismo, passa a ser exigida uma maior intervenção do Estado na economia, o chamado keynesianismo. E o que seria esse período? Bem, o keynesianismo se baseava na alta arrecadação de impostos e, por consequência, altos gastos públicos em benefícios sociais, o welfare state. O keynesianismo foi um período de intervenção do Estado na economia. Essa intervenção continuou até mais ou menos os anos 70, quando alguns fatores começaram a pressionar em favor de um neoliberalismo ao redor do mundo. Dentre esses fatores, alguns mais importantes merecem ser citados, como a crise do petróleo, o toyotismo, que flexibiliza bastante os meios de produção, e o endividamento estatal. Dessa forma, muitos estados ao redor do mundo estavam endividados, já que era caro sustentar o keynesianismo e direitos básicos com altos juros no mercado internacional e a redução do consumo graças à crise econômica. Além disso, o aumento dos fluxos internacionais, que está muito relacionado ao toyotismo, passa por vários fluxos de mercadoria, de capital, de pessoas e pela influência do desenvolvimento tecnológico, o que demanda a necessidade de reduzir um pouco as barreiras fiscais para facilitar a troca comercial entre esses países. Dessa forma, buscando-se uma solução para o Estado que estava sobrecarregado. Professora, esse é o trecho aqui que se encaixaria, o Gabriel vai complementar. Posso aproveitar e dar uma dica? Pode. Tem um vídeo do Gregório do Vivier que ele vai falar sobre liberalismo naquele Greg News. Procurem lá, Greg News no YouTube. Greg News liberalismo. É muito didático o vídeo dele sobre liberalismo. Pesquisar, né? Sim, bem legal, bem legal. Sem a questão de ideologia, sem nada, mas por conhecimento mesmo, tá? Ok. Então, professora, a gente buscou, eu pesquisei, todo mundo pesquisou, a gente buscou, tipo, um vídeo que falasse, mas sem ideologia, sem, sabe, puxar nada, assim. Porque o que mais tem mesmo, é isso, pura. né? A gente vai ver no YouTube, nas outras redes, o que mais tem é puxando para alguma ideologia. Não, a gente quer uma explicação só
É que agora, hoje em dia, a gente está assim, né? É feio falar ideologia, né? E eu sou de um tempo em que ter ideologia era bonito. É o extremismo, professor. O extremismo faz coisas. Sim, concordo com você, Aline. Concordo com você. Então, dando continuidade aqui, eu coloquei esse trecho aqui só para dar uma ideia, uma introduzida no tema. Pode passar o slide. Eu vou falar sobre essa colisão que tem nos interesses neoliberais com o princípio da supremacia do interesse público. E esses dois principais elementos dessa colisão são a prestação estatal e a colisão de princípios. Primeiramente, aqui na prestação estatal, a crítica é sobre os serviços não serem prestados diretamente pelo Estado, mas eles são indiretamente através de terceiros, da iniciativa privada. Aqui no Brasil, tem os contratos de concessão pública, né, que tem um exemplo de aeroportos, rodovias, setor de petróleo também. E esse seria o primeiro elemento da crítica do neoliberalismo. Já na segunda, sobre a colisão de princípios, sobre a colisão que teria essas atividades exclusivas do Estado com os princípios da liberdade e da liberdade de iniciativa e da livre competição. O Clóvis até comentou no início lá do nosso trabalho que teve muita gente que eles pregam até a extinção do princípio, esse princípio da supremacia do interesse público, ou até a reformulação. Minha fala foi essa. Eu vou terminar minha participação aqui. Agora eu vou passar a palavra para o Felipe, que ele vai dar continuidade. Boa noite. Eu vou parar de espelhar aqui o slide só para mim poder abrir outro arquivo aqui, tá? Tá ok. Eu vou falar então sobre o Estado e o interesse público ali, né? A nossa matéria, tanto o grupo que apresentou anteriormente, as matérias elas são conexas. Então você vê que há bastante repetição no que a gente fala. Talvez seja o intuito também da matéria para que a gente grave e tenha tudo isso na cabeça, né? Futuramente para utilizar em provas e até para conhecimento. Então, o que a gente já passou até agora ali? Sobre a questão da supremacia lá do interesse público, né? O serviço público, em si, ele tem a titularidade do Estado, né? Então, o Estado nos representa em coletivo, nós elegemos os nossos representantes lá, que seriam os deputados, né, os senadores, e assim também em âmbito municipal, tem os nossos representantes na Câmara Municipal, enfim, como um todo, né? O serviço público, em si, ele se divide em 3 aspectos ali. A gente tem o subjetivo, né, que é a parte de titularidade do Estado. O objetivo, ele já integra a parte do atendimento do interesse, né, do público em si, da coletividade, de todos nós. E o formal, né, que ele provém da submissão das normas do direito público, tá? Então, a prevalência do interesse público, né, ela acaba trazendo uma primazia, né, sobre os direitos públicos sobre os direitos individuais, ou particular, né, como queiram entender. Ela busca o bem comum e se sobrepor ao interesse privado, né? Como a própria Constituição reserva os poderes do Estado, o Estado ele só pode fazer aquilo que é estipulado em lei, que é determinado na nossa Constituição. Assim como nós podemos fazer tudo aquilo que as normas e as leis não nos proíbem. Então, a gente tem esse livre-arbítrio dentro das possibilidades da nossa legislação. Dentro desses poderes que o Estado tem, a Constituição lista eles, como o Estado só pode fazer o que a legislação permite, porém, a gente tem 2 tipos de
de poderes do Estado, os implícitos e os explícitos. Então, a gente analisa isso na Constituição, tem coisas que são objetivas, que são listadas de formas explícitas, e tem coisas que precisam ser interpretadas, elas não estão claras, né? É por meio de... muitas vezes você vai ter que combinar ali 2 artigos, ou, né, interpretar ele para que você entenda esses poderes do Estado, né? E eles utilizam disso. Tá? Por meio disso, o Estado ele tem prerrogativas, que são os poderes, tá? de fazer as tomadas de decisões do coletivo, né, em si, seja por meio, né, do que a legislação prevê, de votações, por meio dos nossos representantes, ou em tutela própria, né, em prol da coletividade, pelo que a legislação permite. Tá? Assim, o Fábio, a gente já falou sobre a questão de desapropriação, que é uma das prerrogativas que tem, que é sobre a propriedade, né? A própria Constituição, ela prevê, né, a parte de propriedade, sobre a função social da propriedade, as formas de exercício da função dessa propriedade, e o Estado, em algum momento, ele pode vir desapropriar uma propriedade, por exemplo, para o uso do bem coletivo, né, o uso do bem comum. Por exemplo, a construção de uma escola, a ampliação de uma usina, a construção de ruas. Então, seria um exemplo do que o Estado pode fazer em relação a isso. Outra prerrogativa é a questão da requisição, né, administrativa. Como já foi falado ali, por exemplo, a gente tem momentos que, para que se promova o bem comum e da coletividade, é preciso utilizar não só propriedades, né? Eu digo propriedades imóveis, que seriam imóveis desapropriados para construção ou ampliação de algo em prol ao bem público, ou a requisição em si de bens móveis, né? Que seria um carro, por exemplo. Um carro, um barco, alguma máquina que venha para ser utilizado em determinado momento para servir a um bem comum, a coletividade. Um exemplo, há uma perseguição policial e seja numa área rural, né? A polícia, de repente, naquele momento ali, fica impossibilitada de utilizar as viaturas por algum motivo ou uma circunstância alheia, eles podem fazer a requisição de uma caminhonete numa área rural. Assim também, isso acontece no questão de barcos, né? A gente tem áreas seja em alto mar ou até em rios de água doce, em que, naquele certo momento, há uma perseguição também, eles precisam requisitar esse bem móvel para que se atenda, né, o bem comum, né, no caso, para suprir a necessidade daquele momento em que o Estado não tem recursos naquele determinado momento. Então, eles podem requisitar para que seja utilizado e atenda o bem comum. O princípio do interesse público, ele também, o próprio Estado, ele subsidia, né, quando ele por si só, ele não tem empresas privadas empresas públicas, né, ou uma repartição para cuidar de determinada atividade, então ele fomenta, né, ele acaba dando recursos para que empresas privadas prestem serviços para ele, para o Estado, visando uma coletividade. Então, ele acaba dando benefícios para que empresas venham a prestar algum serviço para o próprio Estado. Já até foi falado, o Cloverson falou sobre as cláusulas exorbitantes, né? Que, no caso, quando uma empresa presta serviço para o Estado, mesmo que ele não o pague, eles têm que continuar, se assim for serviço essencial. Vale também ressaltar que o próprio interesse público, na parte da administração, ela surgiu com o Estado de Direito, né? Então, todos esses benefícios eles surgiram junto com o Estado de Direito, né? E a professora falou até no grupo passado ali sobre os 2 interesses, né? Que é o primário e o secundário. O interesse público primário, ele acaba se destinando na administração pública para alcançar o interesse coletivo, o interesse de todos nós, né? Promover, mais uma vez, o bem comum. Já o interesse público secundário, ele visa o interesse patrimonial do Estado, né? Em si, algo que ele se autotutela para que alcance algo para suprir uma necessidade naquele momento, tá? Eu vou passar a palavra aqui agora, deixa eu só abrir já está com o slide aberto agora que eu vi aqui. Se puder passar,
ali para o próximo dar continuidade, acho que é o Marcos que vai falar ali, ele vai dar continuidade ali sobre a comparação com a doutrina. Boa noite. Então, quando se fala em interesse público, na realidade é uma dicotomia de interesses, né? De um lado, a proteção aos direitos individuais e do outro, a necessidade de satisfação dos interesses coletivos. O Estado tem a função de defender os interesses da coletividade no sentido de favorecer o bem-estar social. Para o autor Celso Antônio Bandeira de Mello, a supremacia do interesse público é a condição de existência do direito administrativo. Para esse autor, ela é a essência do direito administrativo. No procedimento de desapropriação, por exemplo, que está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 24, que dispõe assim: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social. Nós vemos aí o princípio da supremacia do interesse público enraizado na Constituição Federal. Nesse, em vários artigos, né? Mesmo não havendo a menção ou citação do termo próprio dentro da Carta Magna. A autora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela critica a doutrina inovadora do chamado direito administrativo econômico, que quer trazer de volta, né, com maior intensidade, os princípios do liberalismo do final do século XVIII ali, que tem como característica a defesa da liberdade individual, né, e que impõe uma valorização excessiva de alguns princípios da ordem econômica, principalmente, em detrimento da preocupação com o social. Isso pode incidir no erro de acabar com o princípio da supremacia do interesse público. Essa valorização excessiva de princípios da ordem econômica, ela está no caminho oposto da ideia da função social dos contratos, por exemplo, no Código Civil de 2002. O direito de propriedade, que leva em consideração a função social da propriedade, lá no artigo 170, inciso 3º da Constituição também. A doutrina do direito administrativo econômico também colide com muitos outros dispositivos constitucionais, que pressupõem a necessidade de satisfação do interesse coletivo. Então, essa é a minha parte. Eu passo a palavra agora para o Wesley, que ele vai fazer a conclusão do nosso trabalho. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite, Wesley. Tudo bem? Eu estarei dando uma pincelada aí no restante do trabalho e fazendo o desfecho dele. Como dito já, a supremacia do interesse público, ela é um dos principais princípios do direito administrativo, né? Que rege o interesse público diante do interesse privado. Porém, a preeminência do direito público, ela não é imutável. Ela depende de limites e restrições para sua aplicação, devendo de ser harmoniosa perante os demais dispositivos que tratam do interesse privado na Constituição. Dispositivos esses que são o princípio da legalidade, né, que seria o direito legítimo, o Estado fazer apenas o que a lei permite, como o nosso colega Felipe falou, de forma estrita. A administração pública, ela não pode limitar os direitos individuais sem fundamento jurídico, estando sua atuação limitada pelas finalidades públicas. Além de tudo, também há de ser respeitado os direitos e garantias individuais previstos na nossa Constituição, o princípio da razoabilidade também, princípio este que detém de proporção e adequação entre meios e fins. Fins estes que dizem respeito ao interesse público, ao bem comum. Ou seja, ele não nega o princípio do interesse público. Dando prosseguimento a esse desfecho, podemos colocar até uma observação que no movimento neoliberalista tinha a ideia de que o princípio da legalidade ele não se concretizava de forma integral, estrita, né? O movimento neoliberalista ele defendia isso, pois diziam que não tinha condições da lei prever todas as situações cotidianas, sendo necessário apenas extrair do nosso ordenamento jurídico a fundamentação para as decisões de cunho administrativo. Perante a supremacia do interesse público, nesse nosso estudo, o Estado, também chamado de gestor, tem o chamado poder-dever, como já falado, de defender o interesse público amparado perante o princípio da indisponibilidade do interesse público. Notando uma coisa,
que o desvio da finalidade daquele interesse público, ele poderá até se tornar ato nulo, se ao invés da finalidade for de interesse público, ele for de cunho privado. Por fim, ressaltamos a ideia de que ambos os direitos, público e privado, eles não visam substituir um ao outro, porém deve haver a harmonia entre ambos, sendo os dois importantes para a correlação entre sociedade e Estado. O direito administrativo, ele se funda entre o binômio da autoridade e liberdade, que ele se caracteriza por objetivar o equilíbrio e a satisfação dos interesses coletivos e a proteção das liberdades individuais. Daí que surge a bipolaridade, né? A autoridade da administração de um lado, né, do binômio, e a liberdade do indivíduo do outro, fazendo essa harmonização. Acho que aqui eu concluo o nosso trabalho, professora. Gostaria de agradecer a todos os colegas que estiveram presentes hoje aí, vendo o nosso trabalho. E é isso. Obrigado. Eu que agradeço ao Professora, grupo. Oi? Posso citar uma frase do Platão, só pelo contexto aí que a gente entrou, de todos os filósofos e tudo mais. Eu acho essa frase muito interessante. Que o Aristóteles foi discípulo do Platão e assim por diante, né? Sim. E o Platão, ele diz assim: quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. De alguma forma, né? Sim. Vamos em frente. Eu li alguma coisa parecida ontem, falando sobre educação, que sem educação, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Exatamente. Nossa, muito legal, muito legal, cabe no contexto atual.